A pedra bruta não revela seu valor nos primeiros golpes do malho, mas na persistência silenciosa de quem a desbasta no escuro. Essa frase guardava a entrada da nossa assembleia, ecoando a antiga tradição. Ali compreendia a ilusão da pressa moderna. Muitos buscam atalhos fáceis, esquecendo que o verdadeiro capital exige paciência constante e se constrói na sombra, longe dos aplausos ou da vaidade comum. Eu conheci um jovem obreiro que acreditava estar no caminho certo. Ele achava que estava seguro, repetindo o ciclo comum de trabalhar exaustivamente e gastar quase tudo o que ganhava para demonstrar algum status superficial. Eu assisti tudo acontecer em silêncio durante nossos encontros, notando como o cansaço começava a pesar em seus ombros a cada nova semana de esforço contínuo e exaustivo. Naquela época distante, eu olhava para ele com certa saudade da minha própria juventude. Havia uma energia vibrante em suas ações, uma vontade imensa de vencer as adversidades. Ele trocava seu tempo por dinheiro de forma quase heróica, acreditando que a força bruta do trabalho resolveria todas as suas pendências. Era um período romântico, onde a esperança ofuscava a dura realidade matemática. O ambiente tranquilo da nossa fraternidade contrastava violentamente com a tempestade que ele enfrentava lá fora. Enquanto discutíamos princípios eternos e a construção do caráter humano, o mundo exterior exigia dele boletos pagos e aparências mantidas a qualquer custo. Ele tentava equilibrar essas duas vidas, mas a balança financeira sempre pendia para o lado do esgotamento físico e mental extremo. Mas isso é só a superfície do problema que ele enfrentava. O que ele ainda não compreendia plenamente era a profunda lição da pedra aplicada ao mundo prático. Acreditava que o progresso financeiro era uma linha reta, bastando apenas caminhar para frente. Ignorava as forças invisíveis que corroem o suor diário, os impostos silenciosos e a desvalorização contínua do seu próprio tempo. Sua ilusão de progresso era alimentada por pequenas vitórias passageiras. Comprava bens financiados para parecer bem-sucedido aos olhos alheios, acreditando que isso atrairia mais oportunidades. Cada nova aquisição era celebrada como um triunfo, quando na verdade era apenas mais uma corrente prendendo-o ao ciclo interminável de dívidas. O sistema o abraçava calorosamente, enquanto extraía silenciosamente toda a sua energia vital. Até que chegou o momento inevitável em que ele percebeu estar correndo em círculos. Uma despesa médica inesperada abalou sua falsa segurança, revelando que toda aquela aparente estabilidade era construída sobre areia. O desespero substituiu a confiança. Foi um período sombrio, de noites mal dormidas e ansiedade constante, onde o peso das escolhas erradas do passado cobrou seu preço com juros altos. O que poucos sabem é que existe uma barreira invisível e implacável nesse jogo. Uma fronteira matemática que separa a mera sobrevivência da verdadeira construção de riqueza. Não é apenas uma questão de ganhar mais, mas de atravessar um campo de força criado pelas leis da economia moderna. Essa barreira exige um sacrifício inicial que a esmagadora maioria não está disposta a fazer. Essa fronteira costuma ser delimitada pela marca dos primeiros R$ 30.000 acumulados. Parece um valor arbitrário, mas carrega uma profunda verdade oculta. Esse montante inicial não possui nenhuma ajuda dos juros. Ele é formado puramente pelo suor, pela renúncia diária e por incontáveis privações. É um dinheiro denso, pesado, extraído diretamente da sua força de trabalho e das suas horas de vida. O nível de privação exigido para alcançar esse marco inicial é brutal. Cada centavo guardado representa um pedaço de vida que você escolheu não consumir agora. O jovem iniciado precisou aprender a negar convites, a evitar luxos temporários e a viver de forma quase espartana. Era doloroso ver seus amigos esbanjando enquanto ele contava moedas, alimentando um objetivo que parecia inatingível e distante. O arrependimento batia à sua porta frequentemente durante essas noites frias de renúncia. Ele lamentava ter comprado aquele carro caro no passado, percebendo finalmente a diferença entre o custo visível e o custo oculto das coisas. Cada parcela paga ao banco era um lembrete doloroso do tempo que ele havia roubado de si mesmo. A ignorância financeira custou os anos mais produtivos da sua vida. Para piorar a situação, a inflação agia como um ladrão invisível no meio da noite. Ela corroía o valor das suas pequenas economias, fazendo com que o esforço parecesse inútil. Ele olhava para o saldo bancário após meses de economia rigorosa e sentia que não estava saindo do lugar. O custo de vida subia de elevador, enquanto seu patrimônio tentava subir pelas escadas. A dor psicológica de ver o capital estagnado quase o destruiu por dentro. Trabalhar arduamente durante o mês inteiro, cortar despesas essenciais e no final conseguir salvar apenas algumas dezenas de reais é algo desolador.
O sacrifício parecia desproporcional ao pequeno avanço alcançado. A mente humana não foi projetada para suportar a ausência prolongada de recompensas visíveis após tanto esforço empregado diariamente. Ele pensou seriamente em desistir diversas vezes ao longo desse árduo caminho inicial. O peso de construir esse lastro do absoluto zero parecia insuportável frente às tentações imediatas. O sistema financeiro inteiro gritava para que ele relaxasse, oferecendo créditos fáceis e recompensas instantâneas. A pressão social para abandonar aquela jornada espartana e voltar a consumir desenfreadamente era um teste mental constante. O que ninguém naquela sala sabia era que ele estava travando uma guerra interna gigantesca. Eu assisti tudo acontecer em silêncio, observando as sutis mudanças no seu semblante a cada nova sessão. Havia cansaço, sim, mas também começava a brotar uma resiliência inédita em seu olhar. Ele estava forjando seu próprio caráter nas chamas impiedosas da disciplina e do sacrifício financeiro absoluto. Foi nesse ponto crítico que ele compreendeu o verdadeiro princípio esquecido da riqueza. Entendeu que quando as margens são estreitas, o principal ativo não é o dinheiro em si, mas a paciência inabalável. A construção da base inicial exige uma fé quase cega no processo matemático, mesmo quando os resultados imediatos teimam em não aparecer no extrato bancário no final de cada mês. Isso exigiu o sacrifício direto de uma parte significativa da sua juventude vibrante. Os jantares que ele não foi, as viagens que ele recusou, os finais de semana dedicados ao trabalho extra. Havia uma tristeza real nisso, um luto pelas experiências não vividas naquele momento. Ele trocou o prazer efêmero do agora pela promessa silenciosa de um futuro livre das correntes do desespero. O pedágio psicológico dessa primeira fase de acumulação é o segredo mais bem guardado do sucesso. Ninguém posta nas redes sociais o choro silencioso no chuveiro, por não conseguir pagar uma conta básica mesmo trabalhando duro. Essa fase destrói os fracos e afasta os impacientes. O jovem irmão teve que suportar a solidão de ser o único do seu círculo a focar no longo prazo. E aqui é onde a coisa fica séria e o jogo muda de figura. Após anos de uma persistência estoica e silenciosa, ele finalmente rompeu a barreira inicial. Atingiu a marca dos R$ 30.000 em reservas, um marco que parecia inalcançável no passado. Não houve fogos de artifício ou celebrações espalhafatosas, apenas um alívio imenso e silencioso tomando conta da sua alma cansada. Naquele exato momento, a pesada e teimosa roda de inércia começou a girar a seu favor. O esforço brutal necessário para dar a primeira volta completa foi substituído por uma fluidez surpreendente. O dinheiro acumulado deixou de ser apenas um número estático na tela e ganhou vida própria. Começou a gerar pequenos frutos de forma independente, sem exigir o suor direto do seu trabalho diário. A mudança matemática foi sutil no começo, mas absolutamente revolucionária para a sua mente. O dinheiro começou a produzir mais dinheiro através dos rendimentos naturais. O que antes dependia exclusivamente de horas suadas de labuta, agora acontecia em silêncio, 19 horas por dia, 7 dias por semana. O capital havia se transformado de um simples escudo protetor em um exército de pequenos trabalhadores incansáveis. Os juros compostos passaram a agir como um sócio silencioso e extremamente eficiente. Era como ter um outro mestre trabalhando incessantemente nos bastidores para erguer sua obra. O dinheiro que antes era sugado pelo sistema através de dívidas agora fluía suavemente em sua direção. O alinhamento com as leis da matemática financeira finalmente começou a recompensar todos aqueles anos sombrios de severa privação. O alívio psicológico que se instalou nele foi algo palpável e imediato. Aquela sensação constante de asfixia financeira, o medo irracional de qualquer emergência, simplesmente evaporaram do seu cotidiano. Surgiu a primeira e genuína fagulha de liberdade real, iluminando um horizonte de possibilidades antes invisíveis. Ele não precisava mais aceitar qualquer condição abusiva por medo de passar fome ou perder o teto básico. Pela primeira vez, os rendimentos gerados pelo seu próprio tesouro começaram a pagar pequenas contas. Um café da manhã, o abastecimento de combustível do carro, a conta mensal de energia. A matemática tornou-se mágica diante dos seus olhos arregalados. O esforço físico foi substituído por uma multiplicação silenciosa e garantida pelo tempo, recompensando de forma justa toda a disciplina mantida no rigoroso percurso inicial. Notei a profunda mudança na sua postura durante o nosso encontro ritual seguinte. Seus ombros já não carregavam o peso do mundo e sua voz soava muito mais serena. Havia uma leveza inédita em seus movimentos. A tranquilidade de quem sabe que a pior parte da tempestade ficou definitivamente para trás.
Ele irradiava a paz silenciosa de quem finalmente construiu fundações inabaláveis sob os pés. Ele parou de simplesmente sobreviver dia após dia e finalmente começou a planejar décadas à frente. A mente humana não consegue focar no amanhã quando o estômago ronca hoje, mas com a base estabelecida, sua visão expandiu radicalmente. Os projetos que antes eram meros sonhos distantes e vagos começaram a ganhar contornos reais, datas de execução e planos de ação matematicamente viáveis. Ali foi revelado a ele o verdadeiro significado de possuir uma fortaleza financeira sólida. Não se trata de esbanjar luxos vulgares, mas de erguer muros altos contra as incertezas cruéis da vida moderna. Uma estrutura capaz de suportar as crises inevitáveis sem balançar ou ruir. O jovem compreendeu profundamente que a verdadeira riqueza é a soberania sobre o próprio tempo e sobre as próprias decisões. Ele poderia facilmente ter caído na armadilha de relaxar e voltar aos velhos hábitos destrutivos. A tentação de usar aquele capital arduamente conquistado para compensar as privações passadas era colossal e atraente. No entanto, ele havia internalizado perfeitamente o fundamento central da educação financeira. O sofrimento da jornada serviu como um poderoso antídoto contra a futilidade e o consumo desenfreado de coisas passageiras e inúteis. Compreendeu de forma cristalina que a verdadeira riqueza nunca foi sobre os números acumulados. O valor real estava na paz psicológica absoluta que aquele dinheiro proporcionava diariamente. A capacidade de dormir profundamente, sabendo que a família estava protegida caso o mercado de trabalho se tornasse hostil no dia seguinte. Essa segurança intangível valia muito mais do que qualquer carro importado estacionado na garagem de casa. A verdade oculta sobre romper essa marca inicial é como ela transforma completamente a sua tolerância ao risco. Quando você não está desesperado pela sobrevivência imediata, consegue analisar oportunidades com incrível clareza e racionalidade pura. O desespero sempre foi o pior conselheiro financeiro do mundo, mas a estabilidade permite apostas calculadas, mudanças de carreira estratégicas e investimentos com potencial de retorno substancialmente muito maior. Você finalmente adquire o poder mais subestimado da vida adulta moderna. O poder de dizer não. Não a propostas ruins, não a clientes abusivos, não a relações de trabalho tóxicas e degradantes. A sua reserva atua como uma armadura impenetrável protegendo sua saúde mental e dignidade básica. É a passagem da condição de mero sobrevivente assustado para a de um estrategista calmo e focado. O obreiro passou no teste mais difícil que a sociedade moderna poderia impor a um indivíduo comum. Sua redenção não foi marcada por aplausos efusivos, mas por uma vitória interna, solitária e extremamente silenciosa. Ele recuperou o tempo perdido, não comprando coisas, mas sim garantindo que o seu eu do futuro jamais precisaria se ajoelhar diante das exigências de um sistema feito para escravizar. Hoje, ele compartilha esse valioso conhecimento ancestral de forma discreta com os novos membros que chegam perdidos, sem ostentação, apenas transmitindo a dura realidade sobre o sacrifício inicial necessário para escapar da corrida dos ratos. É um trabalho constante de educação, ajudando a abrir os olhos daqueles que ainda acreditam no falso glamour do crédito fácil e das promessas rasas de riqueza rápida. A grande maravilha da matemática é que a roda da inércia gira cada vez mais rápido agora. Acumular os próximos R$ 30.000 será consideravelmente mais fácil e exigirá menos tempo que os primeiros. A gravidade financeira inverteu sua polaridade, puxando-o para cima em vez de arrastá-lo para a lama. O mecanismo de acumulação tornou-se automático, natural e quase orgânico em sua vida diária. Ele nos deixou o legado prático de que a disciplina sempre triunfará sobre a motivação passageira. A motivação acende a primeira fagulha da vontade, mas apenas a repetição monótona e fria da disciplina consegue erguer muros inabaláveis de proteção real. O segredo da prosperidade não é um evento grandioso, mas sim uma série interminável de pequenas e entediantes escolhas corretas executadas ao longo do tempo. A revelação mais impactante disso tudo é que o sistema é meticulosamente desenhado para manter seu saldo no zero. A publicidade agressiva, o crédito facilitado e a pressão social conspiram para extrair sua energia vital disfarçada de dinheiro. Aceitar essa verdade desconfortável é o primeiro passo para parar de jogar pelas regras deles e começar a construir as bases do seu próprio jogo. Quebrar essa força de inércia avassaladora é, sem dúvida, a única saída real da prisão invisível moderna. Aqueles que não encontram a coragem de suportar o sacrifício inicial de forma estoica
estarão eternamente condenados a correr na roda sem sair do lugar. A liberdade financeira não é apenas um luxo distante, é o resgate absoluto da sua própria essência e soberania humana diante da vida. Lembre-se sempre de que a persistência silenciosa no escuro é o que dá o verdadeiro valor à pedra. Não desanime se os primeiros meses ou anos parecerem inúteis ou extremamente punitivos. A matemática recompensará regiamente aqueles que permanecerem fiéis à antiga tradição da economia e da constância inabalável. O tempo é o artesão impiedoso que constrói a riqueza e pulveriza sem pena os desesperados. Se isso fez sentido para você, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Me ajuda demais a continuar trazendo essas reflexões valiosas e não te custa absolutamente nada. O seu apoio é fundamental para mantermos este trabalho vivo. Um grande abraço, cuide bem das suas finanças e nos vemos no próximo vídeo, sempre com muito mais conhecimento prático para a sua vida.